Agora acabou de estourar um escândalo, mais um escândalo em relação a apostas fraudulentas envolvendo jogadores de futebol. O ministro Flávio Dino, ontem da Justiça, pediu a abertura de um inquérito e hoje o governo anunciou regras para criar uma secretaria meio que para regular isso. Qual o problema hoje, qual o tamanho desse problema hoje no país em relação a essas apostas? É um problema muito grave, um problema muito sério e um problema que precisa ser punido e combatido com todo o rigor. A verdade desportiva, ela precisa sempre ser preservada. E se há qualquer indício de adulteração dessa verdade, é o torcedor ali o maior prejudicado. E, inclusive, o atleta ele pode ser demitido por justa causa e ter consequências criminais, civis, quando for flagrado manipulando e adulterando resultados. Pois é, a questão que fica é a seguinte: neste caso, as regras atuais já não seriam suficientes para fazer essa punição dessas pessoas que estão envolvidas e suspeitas de participarem dessas combinações esportivas, ou é preciso de fato um avanço em relação à legislação? É preciso um avanço na legislação. Agora, já existe hoje, pelo artigo 35 da Lei Pelé, já é possível, por exemplo, uma demissão por justa causa para o atleta que deixa de cumprir a sua atividade não observando as regras do campeonato e a ética desportiva. Portanto, é possível uma demissão por justa causa. Agora, havendo uma previsão expressa, com proibição do atleta de estar envolvido com casas de apostas, com uma previsão de uma demissão por justa causa específica, sem que você precise até esperar uma sentença criminal transitada em julgado, porque os indícios e as provas aí são muito fortes, muito veementes. Vide, por exemplo, as conversas de WhatsApp. Portanto, já temos elementos, mas quanto mais regramento, quanto mais elementos nós tivermos, melhor. E agora é o momento para que haja uma mudança e com punições enérgicas para essas pessoas que estão envolvidas. Este escândalo específico, neste último escândalo, quais os crimes que a gente pode apresentar aí? A gente está falando de suspeitas, claro, ainda há um processo aí que vai, enfim, se desenvolver. Mas pelo que o senhor já leu, pelo que está posto até agora, quais os crimes que a gente está falando em relação a esse escândalo? Quer dizer, esse escândalo é um escândalo, né? Trata-se disso, na verdade, em relação a essas apostas fraudulentas. Importante destacar que, além da questão criminal, nós temos aí sanções em outras esferas. Então, na parte criminal, você tem ali corrupção, até mesmo estelionato, fraude. Na questão desportiva, pode haver inclusive o banimento do atleta, ou seja, o atleta nunca mais participar de competição esportiva. E na esfera trabalhista, uma demissão por justa causa, inclusive com o dever do atleta pagar a cláusula indenizatória para o clube, que é uma indenização, por exemplo, como se ele tivesse ali tendo que honrar com aquele contrato uma demissão por justa causa mesmo. E além disso, há também a responsabilidade civil. O clube pode entrar com uma ação pleiteando uma indenização contra esse atleta, porque a imagem do clube é o seu maior ativo. E me conte uma coisa, em relação a essa investigação da Polícia Federal. A impressão que a gente tem exemplos nos Estados Unidos, a gente tem exemplos na Europa. No Brasil não é a primeira vez que esse tipo enfim, desse tipo de fraude, ela ocorre. Como é que é possível a sociedade, no caso a polícia, ou as próprias autoridades do esporte, estarem mais atentas a essa questão para coibir, ainda no início, esse tipo de fraude, esse tipo de conluio para fraudar resultados? Olha, essa pergunta talvez para mim seja a mais importante. A polícia hoje, ela está equipada, inclusive interligada, com inteligências ali de todo o mundo. Portanto, um jogo que acontece na segunda divisão do Campeonato Brasiliense, por exemplo, pode sofrer um volume de apostas muito grande numa casa lá em Malta. E o apostador que é da Turquia. Então,
você tem ali a necessidade de uma rede de inteligência para poder detectar essas anomalias. Agora, a pergunta é importante porque existem situações que agora nós não sabemos mais dizer se são situações que envolvem manipulação de resultado ou sim uma deficiência técnica do atleta, não é mesmo? Aquele goleiro que vai bater um tiro de meta e a bola sai pelo escanteio, é uma situação, digamos assim, quase que bizarra. Mas será que é por falta de técnica daquele atleta ou será que houve ali alguma manipulação? Por quê? A aposta esportiva, ela não está somente envolvida no resultado final do jogo, mas ela envolve o primeiro atleta que vai levar cartão amarelo, quantos cartões vermelhos vão ser dados naquele jogo, o primeiro lateral. Tudo que você possa imaginar é passível de aposta. Portanto, esse é que é o grande problema. Claro que uma partida com um número exagerado de gols, isso chamaria muito atenção. Agora, um lateral, um número elevado de cartões amarelos, que num primeiro momento isso poderia passar despercebido, isso também é objeto de aposta. Por isso que existe uma dificuldade e é sempre necessário que haja denúncia e fiscalização. E, evidentemente, com uma punição severa e exemplar, você tem o caráter educativo, que vai evitar que novos casos aconteçam.